Olá, pessoal! Vamos dar início à capacitação em atendimento pré-hospitalar em saúde mental, aula 1, crise e primeiros socorros psicossociais. A crise é uma experiência natural inerente ao ser humano e uma manifestação violenta e repentina de ruptura de equilíbrio. Essa alteração no equilíbrio gerada por um fracasso na resolução de problemas que o indivíduo costuma utilizar causa sentimentos de desorganização, desesperança, tristeza, confusão, pânico. A desorganização emocional se caracteriza principalmente por um colapso nas estratégias prévias de enfrentamento. Os elementos para reconhecer uma pessoa em crise são: incidente crítico ameaçador. Geralmente é uma situação que a pessoa identifica como perigosa, ameaçadora à sua integridade física ou emocional. Esse incidente é subjetivo, no sentido de que é a própria pessoa que o avalia como fonte ameaçadora. Deve-se ter cuidado com isso, pois cada indivíduo possui a sua história de vida com suas vulnerabilidades e potencialidades. Jamais se deve julgar e avaliar se algum evento, externo ou interno, é demasiadamente estressor a partir de referências de vidas pessoais. Tal postura seria um grande erro. Cada um de nós, ao longo da vida, desenvolve habilidades e estratégias para lidar com problemas e estressores. Alguns possuem mais estratégias, outros menos, a depender de como foram suas histórias e de cada situação específica. Reação emocional intensa. Diante de uma situação de estresse, de perigo e de ameaça, tendemos a reagir de maneira intensa. Isso pode ocorrer de modos diferentes: choro, irritabilidade, crises de ansiedade, ou recolhimento e paralisia, mutismo, estado catatônico, embotamento afetivo. Manifestações externas são os comportamentos observáveis e as manifestações internas são os comportamentos não observáveis, aqueles que acontecem no interior da pessoa, pensamentos, sentimentos e reações somáticas. Estratégias habitualmente utilizadas não funcionam. Geralmente, diante de uma situação de intenso estresse, o indivíduo se esforçará para colocar em prática estratégias desenvolvidas ao longo da sua vida. Contudo, pode acontecer de essas estratégias não serem eficazes para resolver a situação. Ao se atender uma ocorrência de crise, pode-se levantar questionamentos sobre o que a pessoa tentou fazer para solucionar seu estresse, e na resposta podem transparecer tentativas ineficazes de solução. Desse modo, é possível observar quais são as estratégias mais ou menos eficazes para a pessoa naquela situação específica. Estado de desequilíbrio emocional e desorganização. Após o incidente crítico ameaçador, o indivíduo vivencia uma reação emocional intensa, que como consequência motiva-o a colocar em prática as estratégias desenvolvidas ao longo da vida, apesar de estas não serem eficazes. Assim ocorre a ruptura com o seu habitual equilíbrio com grande desorganização emocional e funcional. Pode ocorrer dificuldade na comunicação, na reação, no autocuidado, bem como no trabalho. Então, compreendendo que a crise é uma consequência, uma reação diante de uma situação de ameaça, é importante que se compreenda que dela podem decorrer desfechos positivos ou negativos. As crises apresentam começo, meio e fim, sendo o fim o desfecho que pode ser positivo ou negativo. A resolução positiva ou negativa dependerá da gravidade do evento que a precipitou, dos recursos pessoais do indivíduo e dos recursos ambientais e sociais que estarão acessíveis a ele. Durante os atendimentos, é possível encontrar pessoas que vivenciaram desfechos negativos e crises passadas, as quais muitas vezes já desenvolveram fobias, traumas e transtornos mentais após passarem por algum incidente crítico. Contudo, nessa nova crise, pode haver um desfecho positivo, caso recebam intervenção e suportes adequados. Assim, elas podem desenvolver habilidades de enfrentamento e novos recursos de resolução de problemas, aumentando seu repertório de estratégias para lidar com essa e com possíveis próximas crises. O fundamental não é apenas prevenir a crise ou deixar de passar por ela, e sim passar melhor por ela, uma vez que crises são imprevisíveis, portanto, ter um desfecho positivo significa que há o desenvolvimento de novas habilidades de enfrentamento, resiliência, melhor adaptação e mudança de hábito. O incidente crítico, por si só, não é o único determinante para uma ocorrência da crise. Todos podem lidar com situações difíceis, mas em algumas situações e para algumas pessoas pode ser necessário maior ou menor auxílio. Isso não conota fraqueza ou incapacidade, mas é importante que se saiba que uns lidarão melhor com algumas situações e terão maior dificuldade em outras, enquanto outros poderão reagir de modo contrário. Devemos prestar atenção na percepção do indivíduo frente ao evento e não só à gravidade do mesmo isoladamente.
A maneira como cada um vai reagir durante uma crise dependerá de muitos fatores, como natureza e severidade do evento ao qual a pessoa foi exposta, vivência anterior de situações de crise, apoio que recebeu de outras pessoas durante a vida, estado de saúde física, histórico pessoal e familiar de problemas de saúde mental, cultura e tradições pessoais e idade. Muitas reações diante de uma crise são consideradas naturais e podem variar entre manifestações físicas, cognitivas, comportamentais, emocionais. Elas manifestam-se no período após a ocorrência de um incidente crítico, dependendo da forma como a pessoa o percebe, ameaça, relevância e importância. É natural que o indivíduo apresente reações interpretadas como negativas. Essas respostas fazem parte de um sistema de autopreservação, que o auxilia quando em situação de perigo. Uma parte das pessoas expostas ao incidente crítico apresenta condições para retornar ao nível prévio de funcionamento do período após a sua ocorrência, geralmente de 4 a 6 semanas, e não vai necessitar de qualquer tipo de intervenção psicológica posteriormente. Nas primeiras 48 horas e em até 4 semanas após o incidente crítico, reações emocionais, cognitivas, físicas e comportamentais são frequentes e podem diminuir ou desaparecer com o passar do tempo. Apesar de as reações serem esperadas, a literatura mostra que até 30% desses indivíduos não irão recuperar-se após a crise, e os sintomas continuarão por meses. Nesses casos, há risco de desenvolvimento de transtornos mentais, como transtorno por uso de substância, ansiedade, transtorno de estresse agudo e transtorno de estresse pós-traumático. Os principais eventos estressores potencialmente traumáticos estão relacionados a violência interpessoal, assalto, sequestro, agressão, acidentes de trânsito, abuso sexual e catástrofes naturais, enchentes, terremotos, erupções vulcânicas, epidemias, ataque de animais, avalanches e tornados. Nessas situações de emergência, a abordagem dos primeiros socorros psicossociais, reconhecida pela OPAS e a OMS, contém um conjunto de habilidades e competências que auxiliam qualquer pessoa treinada a reduzir o sofrimento inicial causado por um incidente crítico. Além disso, os primeiros socorros psicossociais controlam o impacto emocional e previnem aqueles relacionados com o trauma. Por isso, possibilitam que a pessoa retorne a um nível de funcionamento anterior à crise, prevenindo qualquer complicação decorrente do quadro agudo. Por primeiros socorros psicossociais, entende-se todo ato psicossocial que tenha a intenção de restabelecer ou proporcionar conforto e funcionamento durante ou imediatamente após o incidente, potenciando os recursos internos normais da pessoa afetada no local ou nas imediações da ocorrência do incidente. Na intervenção psicossocial em situações de crise, o foco é colocado na reação ao incidente crítico e não no incidente crítico em si, e são examinados possíveis fatores de risco atuais e estratégias de coping, que é o enfrentamento em situações prévias, os quais podem influenciar a maneira do indivíduo de reagir à situação. O atendimento em primeiros socorros psicossociais não é de exclusividade de nenhuma categoria profissional, psicólogo, psiquiatra ou enfermeiro. A Organização Mundial de Saúde diz que qualquer pessoa treinada pode prestar o primeiro socorro. A crise deve ser encarada como um momento de perigo e de risco, mas também como uma oportunidade de mudança. É importante que sempre se pense nesses dois lados da crise, para que se dê atenção aos cuidados que se fazem urgentes, mas também às potencialidades do momento, para que se auxilie a pessoa a construir outros caminhos. Objetivos: minimizar o sofrimento, oferecer apoio e cuidados práticos não invasivos, ajudar a suprir necessidades básicas, escutar as pessoas sem pressioná-las a falar, ajudar a pessoa na busca de informações, serviços e suporte social, proteger o paciente de danos adicionais, facilitar a pronta retomada das atividades. Os primeiros socorros psicossociais são uma intervenção pontual. Os indivíduos precisarão retomar as suas próprias habilidades para se recuperarem ao longo prazo. Pilares dos primeiros socorros psicossociais. Segurança significa que, em primeiro lugar, o socorrista deve verificar se há segurança para a equipe e depois para o paciente. O profissional não deve se arriscar, deve observar se a cena está segura, se o paciente está portando algum tipo de objeto ou se está com as mãos no bolso ou para trás. Isso pode indicar que ele está com algum objeto. Posteriormente, se a cena estiver segura para o socorrista, este deve procurar proteger o paciente da exposição, a fim de minimizar ou evitar os estímulos ou ameaças que pode ter dado início à crise.
Além disso, deve-se solicitar que terceiros ou mesmo familiares se retirem da cena, caso não possam contribuir ou apenas causem mais estresse no ambiente. Estabilização emocional. A estabilização é uma parte crucial dos primeiros socorros e é feita pela escuta ativa e pela psicoeducação. O socorrista deve lembrar-se de que o paciente está em um momento de reação emocional intensa e possivelmente desorganizada. Sem estabilização emocional, não será possível que o paciente siga as orientações, pois não estará disponível para escutá-las, e a agitação poderá contagiar pessoas ao redor, familiares, vizinhos e até os próprios socorristas. Durante a escuta ativa, voluntária e não forçada, o profissional que faz os primeiros socorros psicossociais deve colocar questões abertas e reflexivas, com o intuito de identificar os aspectos mais importantes da experiência traumática do indivíduo, identificar informações gerais sobre o ocorrido e o estado atual do indivíduo, parafrasear o que é verbalizado pela vítima de modo a validar e normalizar as suas reações, sentimentos e emoções mais imediatas após o episódio. A união. A união significa a ponte que o socorrista fará com a pessoa em crise e seu núcleo familiar, social ou com os amigos mais próximos. Serve para fornecer informações precisas e pertinentes, além de direcionar a pessoa aos serviços de apoio disponível na região. Por fim, os prestadores de primeiros socorros psicossociais devem transmitir uma perspectiva positiva, otimista e realista sobre a recuperação pós-evento traumático. Autoeficácia. Este item diz respeito ao envolvimento ativo da pessoa em crise na tomada de decisão e na definição de prioridades para a resolução imediata dos problemas. A depender da desorganização em que ela se encontra e se a estabilização emocional tiver sido eficaz, o socorrista deve colocá-la a par das decisões, mesmo que limitadas, de acordo com o estado dela. Podem ser feitos questionamentos simples, como quem é a pessoa de confiança para quem devemos ligar, ou vou ligar para sua mãe, para o seu pai. Essa atitude, apesar de simples, influencia a ativação dos recursos saudáveis da pessoa e a faz sentir-se fortalecida para o enfrentamento da situação. Esperança. Uma pessoa em crise, além de desorganizada, muitas vezes está perdida e sem esperança. A desesperança decorre da sensação de que a situação e o rompimento do equilíbrio serão eternos e de que a vida não voltará a ser como antes. Apesar de o profissional da saúde compreender que é um momento passageiro, a pessoa em sofrimento acredita que aquele período nunca irá passar e que está tudo perdido e sem solução. Portanto, o profissional irá emprestar a sua esperança para a pessoa em crise. Entenda como emprestar esperança, como transmitir uma visão positiva, com possibilidades, mas nunca uma visão irreal ou falsa. Não se deve transmitir uma informação falsa só para ser positivo, nem para conseguir um objetivo imediato, para encerrar ou acelerar o atendimento, por exemplo, pois isso irá influenciar negativamente a possibilidade de adesão futura da pessoa a tratamentos ou mesmo a confiança dela em profissionais da saúde ou de APH. Os primeiros socorros psicossociais podem ser divididos em 3 passos. Observação direta. A primeira informação pode ser recolhida pela observação direta da pessoa. Apesar das diferenças culturais ou religiosas, existem sinais universais do desconforto psicológico que a pessoa possa estar sofrendo. Reparar se existem líquidos visíveis como suor, lágrimas ou urina pode ajudar a evidenciar o grau de ansiedade, medo ou horror que o indivíduo possa estar sentindo. Um comportamento muito agitado ou, inversamente, uma atitude de como se a pessoa estivesse imobilizada, bloqueada ou congelada, por vezes com o olhar preso no infinito, pode indicar um elevado sofrimento psicológico. A avaliação. Nesta fase, deve ser feita a avaliação do estado emocional da pessoa, das estratégias utilizadas para lidar com o incidente, da existência e da disponibilidade de suporte social e familiar, de necessidades específicas e da existência de condições de segurança e risco, suicídio, por exemplo. Essa fase permite o estabelecimento de um vínculo e de uma relação de confiança, a partir da qual se poderá desenvolver o programa. Orientação. Após um incidente crítico e perante o desequilíbrio emocional provocado por ele, pode existir a necessidade de ensinar-se ou reorientar-se a pessoa para a utilização de estratégias mais adaptativas, com vistas à resolução do incidente. Nessa fase, a resolução instrumental de problemas relacionados ou não ao incidente crítico contribui para melhorar a percepção de autoeficácia, para que seja possível a pessoa lidar com dificuldades nas novas rotinas. Essa nova perspectiva facilita a devolução à pessoa do seu sentido da vida.
o qual, após um incidente crítico como perda de entes queridos, términos de relacionamentos, notícias de doença grave, desastres, vítimas de violência, pode ter sido alterado.